Boa tarde. Teremos agora a Masterclass Internacional com o tema Cinema Documentário e Formação Audiovisual. Convidamos para compor essa mesa Miguel Hilari, cineasta, produtor e educador da Bolívia. Por favor. E a mediadora Adriana Fresquet, curadora da temática Educação no Rio de Janeiro. Com a palavra, Adriana, para início dos trabalhos. Muito obrigada. Muito obrigada a todas as pessoas que estão aqui nessa maratona sem pausas e muito... Puedo hablar español, ¿no? Y muchas gracias, muchas gracias a Miguel Hilari, que aceptó esta invitación, siendo que tiene una situación de vida bien particular, porque está con una bebé de 7 meses y sabemos lo que significa eso, con muchos viajes y muchas actividades, pero para nosotros era muy importante traer estas imágenes para pensar las cuestiones que están surgiendo a partir de que empezamos a pensar en esta temática que adherimos inmediatamente, ¿no?, con la Curaduría de Educación a la propuesta de historia. Yo quiero también agradecer mucho a Ignacio Agüero, que fue la persona que nos presentó en Chile y que fue la persona que es esencial y tantas veces estuvo presente él y su grupo en la Red Kino en sus encuentros. Entonces, yo creo que es importante esa mediación que la red va haciendo de un encuentro con otro y cada mano encuentra la próxima, ¿no? Yo no voy a demorar aqui, solamente quero apresentar a Miguel Hilari muy brevemente. Apenas quero apresentar Miguel Hilari, porque a própria história dele vale a pena ser escutada, apresentada por ele, como vem a sua origem, de um papai aimara e uma mamãe alemã. E também eu me surpreendi porque eu realmente achava que você era de Pedro Costa, era filho do Pedro Costa, mas não, estava enganada. Mas, de fato, eu creio que as imagens do Miguel trazem a desromantização, traz o questionamento do que é o puro, que é uma questão que tem aparecido em tantas mesas aqui, e traz algo desse espaço, desse tempo andino, que tanto a educação precisa para desacelerar os ritmos da vida. Então, com meu agradecimento, agradeço mais uma vez, Miguel, queremos te ouvir. Obrigado, Adriana e todos vocês pela atenção. É muito lindo poder estar aqui, compartilhar filmes com vocês, também algumas experiências ou pensamentos sobre a educação. Nós acabamos de sair ali de projetar, né? O El Corral y el Viento foi o primeiro documentário que eu fiz. Então eu acho que também aparece ali a educação como um tema central, inclusive como autor, né? Você tem ali uma vivência que é o motor do filme, que o meu avô, o Pedro Hilari, ele foi fechado. Colocaram ele em um curral lá de burros, porque ele reclamou da escola. Então, essa é uma história que eles me contaram em algum momento e foi um choque para mim.
entender que, no fundo, são 2 gerações que me separam dessa história quando aconteceu, e simplesmente perceber essa distância, que é o que me separa do tempo que viveu o meu avô, quando a educação estava proibida para os camponeses aimaras. Então, como você pode recorrer, passar por essa distância, diminuir essa distância, mostrá-la em um documentário, ou na escrita, ou simplesmente pensar essa distância? E às vezes eu acho que a gente começa a fazer um documentário porque a gente quer entender alguma coisa. Não sei, talvez a gente queira clareza, ou voltar ali dessa pergunta com algumas imagens. Eu acho que no El Corral e El Viento, acho que foi esse o motor. Entender essa distância que me separa do meu avô, dessa história de que a educação estava proibida para os aimaras, e também eu assumindo o papel onde estou, que hoje eu posso me formar sem problemas. Bem, assim, nós acadêmicos sabemos que existem problemas, mas não tão sérios quanto os que tinham meu avô. Eu pude estudar cinema. Como é que, a partir do lugar onde eu estou, eu posso me aproximar a esse lugar que foi esse curral dos burros ali, um lugar onde ele foi trancado, digamos. E bem, esse foi um pouquinho o motor desse documentário, e eu aproveito. A Adriana tinha pedido que eu possa esclarecer minhas raízes, e eu vou fazer isso. Bem, depois dessa história do curral de burros na Bolívia, no ano 52, aconteceu a Revolução Nacional, que permitiu uma reforma agrária, onde foi abolido o latifúndio, né? Bem, até uma certa parte, digamos, e no altiplano. Então, os camponeses aimaras passam a ser donos da terra, e foi aberta a educação universal para mulheres e índios que antes estavam excluídos. Então, meu avô ele não pôde estudar. Ele foi parte da geração que era castigada. E realmente, assim, tem muitas histórias de colheitas queimadas, maltratos físicos por escolas clandestinas que existiam no altiplano. É uma história dolorosa, mas também é uma história onde eu acho que a gente pode tirar forças dela. A gente pode reverter isso, eu acho. Se a gente está consciente dessa história, a gente pode reverter. Então, a situação da minha família é que, mais para frente, o meu pai, sim, pôde ir para a escola, e realmente eu acho que por esse impulso do meu avô, ele sempre foi um aluno muito aplicado, e ganhou bolsa. Então, depois do colégio, ele foi para a universidade, em algum momento foi para a Europa estudar. Ele é a primeira geração de aimaras universitários, que estava na universidade pública em La Paz, no ano 70, 80. E bem, ele foi para a Alemanha, onde ele conheceu minha mãe, que é alemã, e eu nasci na Alemanha, mas depois os meus pais se mudaram para a Bolívia quando eu tinha 1 ano e meio, mais ou menos. Então eu cresci no campo, no interior. Eles trabalhavam em um hospital no altiplano, perto da cidadezinha do meu pai, até certa idade ali. Bem, a parte básica da educação básica eu fiz ali no interior. Bem, depois, em algum momento, os meus pais mudaram para a cidade, e aí eu entrei no colégio alemão, que é bem de elite, né, bem elitista, para dizer de uma forma suave. Então, eu me formei aí.
Então, bem, isso talvez é um pouco para contar a minha história familiar, porque eu acho que algumas pessoas não sabem bem como classificar essa pessoa, ou seja, me classificar. Então, e esse aí, ele é quem? Ele não é índio, não é alemão, é uma mistura. E, na verdade, na Bolívia, pelo menos acontece comigo, eu gosto que seja um pouco difícil de ser classificado, porque eu acho que, na verdade, todos somos assim, somos misturas de diferentes influências, diferentes origens. E eu acho que isso de classificar é uma coisa assim, simplória, sabe? Na maioria dos casos. Então, eu acho que o simples fato de contar essa história familiar ajuda a não, digamos, classificar as coisas de uma forma tão fácil, colocar ali numa gaveta, e que são abertas tão facilmente. Eu me refiro com isso também à representação do indígena, do aimara, nos meios bolivianos, no cinema boliviano, que eu acho que, em geral, é uma representação muito simplória, que sempre cai nos mesmos clichês, onde sempre se reforça a mesma imagem, e também por isso eu quis fazer cinema, ou documentários, filmes, alguma coisa, porque eu não estava feliz como se representa, em geral, o aimara, ou como a vida é representada ali na Bolívia, no campo, no interior, na cidade. Então, eu acho que o impulso, desde o início, foi ser consciente de algo que eu não quero, ou seja, contra o que eu quero enfrentar. E eu acho que a representação em geral do índio, do aimara, do camponês na Bolívia está no caso, digamos, negativo, carregado com racismo, um racismo aberto. E no caso positivo, que também tem muito, na verdade, também está carregado com uma idealização e, vamos dizer, uma instrumentalização da figura do índio para colocar aí um monte de coisas, vamos dizer, que na verdade estão... Ou seja, soluções que na verdade não são os problemas do índio, mas se trata que essa figura do índio solucione outros problemas, problemas das pessoas que têm esses problemas, e não os índios. No caso, vamos dizer, no caso da Bolívia, tem um cineasta muito importante, muitos devem conhecer, Jorge Sanginés, e ele fez toda uma trajetória muito longa, muitos longa-metragens dedicados a retratar a luta do povo boliviano, podemos dizer assim. Os seus filmes mais fortes são nos anos 60, 70 e até os 80. Eu trabalhei em 2 filmes do Sanginés entre 2010 e 2014, que infelizmente já são de uma outra etapa de seu trabalho. Já é uma etapa onde ele fazia filmes com financiamento do Estado. E são filmes que, às vezes, se você quer fazer um cinema épico, histórico, muito nacionalista, muito focado em vitórias militares, comandantes. Bem, eu trabalhei nesses filmes porque, claro, é interessante trabalhar com Sanginés, mas eu gostaria mesmo de ter trabalhado nos filmes dos anos 70, mas isso não foi possível.
E bem, Saint-Inés tem uma teoria que o plano da sequência integral é uma ideia de como deveria ser representado no cinema a cosmovisão andina. É um plano onde muitas vezes ele é circular e deveria envolver tanto o tempo passado como o presente. E, em alguns casos, também o futuro. Nasce na ideia de que nos Andes, ou na cosmovisão andina, indígena, o tempo é circular. E o passado, e na língua aimara, o passado estaria na frente, o futuro atrás. E aí, em algum momento, eu comecei a questionar isso. Nasce da ideia de que em Aimara, quando a pessoa disse Aira Pacha, Naira é olho e Pacha é tempo. Então, tempo ao passado, o tempo visto. Então, por isso, o passado estaria na nossa frente. E depois você tem o Pax atrás, o futuro. Estaríamos de pé, olhando o passado, e o futuro estaria atrás da gente. Mas temos essa mesma figura em outras línguas. No espanhol, a gente fala anteriormente, quando você fala de uma coisa, né, que está na frente, o posteriormente é o futuro, que está atrás. Ou seja, você tem aí essa mesma coisa do inglês, né, before, na frente, after, atrás. Então, a mesma figura em muitas línguas. E eu tentei ler alguns linguistas que dizem que realmente os aimaras vivem olhando o passado com o futuro atrás, e não me convenceram. Como nós representamos na linguagem o tempo, sempre são metáforas. E, em geral, temos duas metáforas: o tempo como um fluxo, o tempo que se aproxima a nós, ou nós caminhando por um caminho, atravessando o tempo. E aí, nos dois casos, do Aimara, também em espanhol, também no alemão e no inglês, se vocês quiserem, essa ideia de que o Aimara vive em outro tempo é uma ideia construída principalmente por pessoas que não falam Aimara, mas por pessoas, assim, artistas, intelectuais, pintores bolivianos, que gostam muito de dizer que o índio vive em outro tempo. E nós somos como uma espécie de mediadores entre esse tempo, que é o outro, completamente outro ao que nós vivemos, mas eu posso ser o mediador. Eu posso ser aquele que faz a conexão entre esse tempo, tão diferente do nosso, e eu posso convertê-lo em uma obra de arte, e eu mostro isso nas salas. E, no fundo, isso parece uma ideia ridícula. E também, por isso, isso também é um motor de fazer filmes, eu mesmo. Então, eu acho que sim, foi isso. O tempo. E como ele pode ser retratado é algo muito importante, muito interessante dentro do cinema, mas no caso boliviano ele vem carregado com certa idealização contra que eu acho que temos que fazer algo, filmar filmes contra essa ideia de idealização. Isso um pouco sobre meus filmes. Não sei, Adriana, se você quer guiar aqui a conversa para um outro lado. Sim, além de realizador,
você faz também oficinas com crianças, jovens. Então, essa dimensão pedagógica nos interessa muito. Bem, talvez por esse mesmo impulso de pensar que a educação estava proibida no altiplano até um tempo, nem há tanto tempo atrás assim, e vendo que agora temos a educação, mas você vai até as escolas e o que você encontra lá? Tem uma cena no El Corral y el Viento, Curral e o Vento, que mostra as coisas que me chamam a atenção da educação e tem a ver com a educação autoritária, principalmente, e também com o discurso que muitas vezes existe na Bolívia, mas que depois não chega na prática. Então, na Bolívia, por exemplo, se fala muito do governo do empoderamento indígena, da revalorização, mas quando você vai às escolas nas áreas rurais, não tem nenhuma aula em Aymara. Então, continua sendo uma escola castelhanizante, digamos. Ensina as crianças que o futuro está muito longe de onde eles estão agora. E que, em geral, na escola, é muito difícil que eles saiam, né? Tudo acontece dentro da sala de aula, não existem atividades ao ar livre, e esse tipo de coisa chamam a atenção. E eu queria, desde o início, fazer uma oficina em Santiago de Cola, que é da região ali do meu pai, e não foi tão fácil. Primeiro, pela questão de fundos, organizar uma estadia mais longa, com mais pessoas, que não seria eu o único louco que estaria lá fazendo algo, mas sendo uma coisa mais planificada, organizada, e também por falta de interesse da direção da escola, mas aí insistindo e indo fazer outras oficinas. Eu comecei a fazer algumas oficinas de fotografia, de pinhole, primeiro em uma escola, em Chipaya, é uma região indígena, Oruro, e ali o sol é muito forte. Foi lindo, foi impressionante fazer pinhola. O que é lindo nesse pinhola é que os meninos mesmos constroem câmeras com latas que estariam no lixo. Então, nas mãos dos meninos, são reveladas as imagens que eles tiraram minutos antes. Então, nós fizemos ali as oficinas, fizemos um quarto escuro, e o momento mais impressionante é sempre aquele onde aparecia a imagem. Então, nós fizemos também sinotípia, que é o papel que, com a luz do sol, e depois que é lavado na água, ele fica colorido. E isso também é muito lindo, porque os meninos traziam folhas, plantas, algum objeto tridimensional, e em suas mãos esse objeto se converte em uma imagem bidimensional. É fascinante ver. Quando acontece esse momento, assim, você vê as expressões, as caras dos meninos. É como um momento de iluminação, você podia dizer assim, podemos pensar assim, é muito bonito. Bem, e de fato, voltando a Inácio Agüero, ele foi um dos iniciadores. Ele estava morando um tempo em Ticane, perto de La Paz. Eu estava, então eu convidei Inácio, que estava em La Paz, para um festival, a que ele fosse lá na escola. Ele foi para mostrar um filme de Chaplin. Bem, eu acho que é a atividade favorita do Inácio na vida, ir a escolas e mostrar películas do Chaplin.
E os meninos também estavam bem felizes. E aí, na escola, eles tinham mais interesse no cinema. Então, eles tinham proposto fazer uma coisa mais prática, que eles não apenas vissem o cinema, mas que eles pudessem fazer também. Então, nós começamos com essas oficinas de pinhole, de sinotípia. Primeiro fizemos só 2 dias e no ano seguinte nós participamos de uma convocatória para um projeto maior e ampliamos disciplinas, fizemos pinhole, sinotípia, vídeo. E isso foi talvez o mais difícil, porque os meninos com o que eles mais associam a câmera de vídeo é com a atuação. Então, em geral, eles querem ficar na frente da câmera e fazer palhaçadas, e não atrás da câmera para ver. Então, isso realmente foi uma luta, entender a câmera como uma ferramenta para olhar e não como uma ferramenta, não sei, de ficar marcado ali na recordação, que seria a atuação. Mas funcionou. E também o que nós fizemos junto com um amigo músico, que é o Miguel Janke, em umas oficinas de som que eram muito bonitos, e eu quero depois que vocês escutem 2 fragmentos. O método era: ele organizava os cursos em grupos. Nós fizemos em 2 escolas que estavam ali no mesmo rio, um pouco mais em cima, o outro mais embaixo. E com os meninos nós escolhemos quais seriam os lugares bons para gravar sons. E tínhamos 3 microfones, 2 microfones, um pontual. O outro foi construído pelo Miguel, que era um microfone, digamos, de contato, mas que podia ir para a água. Então, os meninos escolheram, os lugares eram bons para gravar os sons. E no primeiro dia, e no segundo dia, eles escutaram que gravaram no dia anterior. Então, eles fizeram uma espécie de coral para imitar o som que eles tinham gravado. Então, eu gostaria que a gente escutasse isso agora, por favor. É o 3 e o 4. Enquanto vai carregando ali. Dá para aumentar? Aí. Tenta com a 4, por favor. Bem. Pode ser o 4 direto.
Essa é a versão dos meninos, depois de ter escutado a sua gravação do som do rio. Então, esse é o que eles fizeram. Bem, foi isso. Esse não. Bem, esse é um exercício simples, mas que deu muito trabalho. 2 dias, indo até o rio e gravar. Depois era o 2.2 seria se organizar, né, imitar esse rio, fazer um coral, digamos, de crianças que finjam ser o rio. E eu acho que foi um exercício lindo, porque justamente você tem 2 coisas aí que eu acho importante: a observação desse entorno, né, e a imaginação. Ou seja, a observação como um gatilho, um motor, para depois imaginar outra coisa. E eu acho que isso é algo, não sei, que eu mesmo acabei percebendo ao fazer essas oficinas, que me importam muito, que são muito importantes para mim, que não é uma imaginação que saia da televisão, mas que seja a imaginação que saia a partir do que nós podemos observar ao redor da escola. Bem, os outros exercícios, as coisas que fizemos com as câmeras, com Cenotípia, também iam nesse sentido de poder prestar atenção ao ambiente em volta, ter um momento de concentração e perceber coisas que talvez antes nós não percebemos. Então foi muito lindo fazer essas oficinas e realmente eu percebi que tem muito a ver com a minha prática como documentarista. Então eu acho que as crianças, quando realmente estão envolvidos em alguma coisa, eles são muito concentrados e prestam muita atenção. E isso é algo que a gente, como documentarista, pode aprender muito. Essa questão da criança, de que de repente nada mais importa, só importa esse rio. E imitar esse rio. Então, acho que aí existe um cruzamento que eu descobri ao fazer essas oficinas com a minha própria prática como documentarista e que eu achei fundamental. Bem, isso. Ao que também leva esses exercícios de observar o ambiente, de se imaginar outra coisa. Você tem ali uma liberdade que eu imagino que não temos dentro da escola. Eu notei claramente que é uma atitude diferente dos meninos dentro da sala de aula e fora da sala de aula. Na sala de aula, pelo menos nas 2 escolas que estivemos, sempre temos assim aquele cala a boca dos professores, né? Fiquem calados. Então tem essa obediência marcada e quando eles vão lá para fora, essa obediência desaparece. Em um primeiro momento até pode ser um problema, porque é difícil, né, organizá-los quando eles estão lá fora. Mas por outro lado, você tem ali uma segurança ao enfrentar um problema. Eles escolhem um lugar do rio onde eles querem gravar o som
E, de repente, os meninos são muito autônomos e podem decidir onde eles querem gravar, podem decidir onde eles querem tirar uma foto. Então, eles tomam essas decisões que eu acho que na sala de aula eles não poderiam fazer. E por quê? Porque, em geral, a educação que existe nessas duas escolas, né, é bem marcado. É bem marcada uma intenção para que eles sejam submissos e obedientes em sala de aula, e isso desaparece quando eles passam pela porta. Isso serviu para que eu percebesse isso, né? A oficina também serviu para que eu percebesse que na Bolívia, até hoje, apesar da retórica que o Ministério da Educação possa ter, e o governo em geral, claramente existe uma pré-determinação. Enquanto mais longe, ou seja, eram duas escolas, apesar de estar no mesmo rio, uma era mais próxima à cidade, a outra mais distante. Mas o nível entre ambas escolas, a diferença de nível era grande. Os que saíam da primária na escola mais distante, eles não conseguiam escrever uma frase, uma oração com suas próprias palavras. Então, obviamente, essas crianças estarão predestinadas ao trabalho manual, eles não irão para uma universidade. Então, na Bolívia, até hoje, aí temos essa clara distinção, que enquanto mais longe você está do centro urbano, mais predestinado você está a não ter acesso à educação superior. E isso foi uma coisa muito evidente de perceber simplesmente pela distância dessas escolas e as distâncias entre elas. Outra coisa, as duas escolas estavam em um vale próximo a La Paz, um vale onde a água que você vai, né, desgelando a cordilheira, e foram construídas 3 represas há uns 6 anos atrás. Essas represas são feitas para que a água possa ser bombeada até a cidade pelo vale, mas o vale não tem água potável como um serviço público. Então, é uma água que as comunidades se organizam, é uma água comum, onde as comunidades põem os canos e tem que fazer a limpeza uma vez por ano desses canos, exige um esforço comunitário, que pode ser também muito lindo, até um pouco romântico. Em agosto tem uma data onde é limpo, né? Essa parte ali, então toda a comunidade se encarrega dessa água e de limpar, mas isso mostra também, por outro lado, uma carência, que o Estado não supre de água potável a essas comunidades. E estão ali a 40 minutos de La Paz. E ali, em cima das comunidades, temos represas, mas essa água é bombeada para La Paz. Então, isso diz muito sobre a sociedade na qual vivemos na Bolívia. E bem, esse tipo de coisas saltam assim à nossa vista enquanto íamos fazendo essas oficinas em Ticane e Talcoma. E voltando ao documentário, serviu para que percebêssemos uma coisa, para conhecer uma coisa. Eu acho que os documentários que me interessam partem desse princípio, como de se aproximar a algo sem realmente conhecê-lo e tratar de entender um pouco melhor esse processo de fazer um documentário e não ir com uma ideia onde a pessoa já conhece o filme terminado, mais ou menos, que é o que muitas vezes eles pedem, né, em algumas instâncias para financiamento, que você escreva o filme do princípio ao fim, mas e se já está tão claro desde o início, para que a gente faz? E bem, isso eu acho que era algo
que tem assim de semelhança, né, dessas oficinas com os filmes e os documentários que eu tento fazer. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, bom, não, melhor falar português agora, né? Porque tem público espanhol. Agora está aberto para conversar, para perguntar, para comentar sobre esta masterclass. Vamos fazer blocos de 3. Glauber. Se escuta bem, mesmo com máscara? Boa tarde, Miguel. Muito obrigado, né, pela fala. Primeiro, por, num talvez raro momento, a gente ter um relato em que alguém traga uma preponderância ao trabalho com o som. ¿Ya está? Ahí. Gracias. Y ahora yo tengo que poner el 12. Sí, ¿se escucha? Sí, sí. ¿Está escuchando? Posso falar? Bom, vou começar então mais uma vez. Então, boa tarde, Miguel. Queria agradecer, porque eu acho que é uma das poucas vezes, pelo menos do que eu me lembro, do que eu já vi aqui na CNOP, alguém que nos seus relatos traz uma experiência com uma preocupação com o som do cinema. Eu acho que é um assunto que é bastante caro, né, para muitos dos nossos encontros aqui. E aí, com isso, eu faço uma pergunta, talvez duas, mas uma tem a ver com a outra. A primeira delas é se você pode caracterizar um pouco mais, com um pouco do relato que você trouxe, se você pode falar um pouco mais sobre a sua pedagogia do sonoro, né, de como você trabalha com o sonoro nas suas oficinas. E aí, a partir dessa pergunta, se possível, falar um pouquinho sobre como que você plasma a relação imagem e som no seu trabalho audiovisual, já que, pelo que a gente pôde perceber, o som ele tem um diferencial no seu trabalho. Então, se possível, fale um pouquinho sobre como você plasma imagem e som no seu trabalho audiovisual. Obrigado. Mais uma. Sim. Maria Alva e depois Isaac. Essa questão do som é interessante. Na década de 70, eu dei um curso em La Paz para professores e para os alunos, na Escola Fé e Alegria, católica. O curso para professores era no projeto Plandenios, que havia na América Latina em vários lugares. A gente ia fazer com que esse curso começasse, a partir daí, em La Paz, preparando os professores. E eu dei a parte de metodologia do Plandeni e padre Luiz Espinal, que tem livros escritos, vários, né? Foi assassinado depois, né, no tempo da ditadura. Ele deu a parte de linguagem cinematográfica. Quando eu trabalhei com as crianças, os alunos, para mim, foi uma descoberta, porque é o seguinte, eles não falavam muito pouco. E depois me disseram que era por causa
do altiplano, que tem muito vento, muito som. Isso faz com que as crianças quase não falem. Eu não sei se isso era verdade. Eu fiquei espantada com isso. E aí, também era uma escola católica, também. Eu acho que tinha uma coisa assim de vergonha, sabe? Aí eu pedi para eles sentarem no chão, fazer uma roda. Eu disse, isso é muito melhor, porque a gente conversa junto. Não queriam sentar no chão de jeito nenhum. Bom, acabei conseguindo. Eu mesma sentei, e aí eles sentaram e tudo isso. Aí brincamos os brinquedos óticos, ele pajarito em la jaula, e todos fizeram. Foi incrível. Mas eu senti essa coisa. Depois me disseram que a zamponha, né, que o instrumento, é bem típico desse som, de buscar esse som do altiplano. E agora, falando do teu filme, eu queria perguntar uma coisa. O tempo no seu filme é bem típico. E aí eu queria saber se isso é proposital. Por exemplo, o tempo do caminhão, que ele vai na estrada com a imagem do Jesus Cristo, né, atrás, é muito demorado isso. Fica muito tempo na tela. E outra coisa, os enquadramentos também, na hora que ele roça o chão para cortar o mato, você não mostra o chão, não mostra o que era aquilo que ele estava roçando. Claro que foi proposital. Eu queria saber por quê. Muito obrigada, Maria Alva. Boa tarde. Miguel, muito bom ver o filme. Agradeço a curadoria por apresentar para a gente também e permitir essa conversa. Eu acho que meu comentário tem um pouco a ver com as questões formais que a Maria Alva já levantou. Eu fiquei pensando um pouco na relação entre a câmera e os corpos, sobretudo das crianças, mas não só. Né? Começa com um plano frontal, um plano angustiante, em alguma medida, naquela relação violenta com o gato. E é um tipo de violência que se mantém ao longo de todo o filme. Mas eu fiquei pensando nessa relação entre você e as pessoas que estão à frente da câmera, nesse lugar de uma câmera que não observa, mas que se coloca o tempo todo. Né? Há sempre um gesto de alguém que interpela. Você está me filmando? Isso é uma câmera? Com frequência isso acontece ao longo do filme. Essa sinalização da presença da câmera. E é uma coisa que com frequência aparece nos trabalhos com a educação, nos trabalhos que a gente faz na escola, né? Que é essa exposição da câmera fora de uma lógica que seria mais de um cinema observacional, de registro, mais ligado à tradição, por exemplo, do direto, né? Então, fiquei pensando um pouco como essa posição tua acaba explicitando algumas relações, mas que o filme mantém no fora de quadro, né, de alguma forma. Não sei se minha pergunta fica clara, assim, mas eu queria te ouvir um pouco sobre esse processo que se dá e essa opção pelo plano frontal, por esse tipo de construção que, por vezes, centraliza as figuras ali e que se direcionam para a câmera, né, não num gesto de transparência, mas justamente da explicitação, assim, que eu acho que fala muito sobre alguma coisa que acontece ao redor, mas que a gente não tem acesso. Não sei se é uma pergunta que fica clara para ti. Obrigada, Isaac. Bem, vamos lá, na ordem. Sobre o som, eu acho que, em geral, e também na minha experiência, eu cheguei um pouco tarde ao som. Primeiro eu cheguei na imagem. E eu comecei a tirar fotos em algum momento, quando eu tinha aí uns 15, 16 anos.
E através dessas fotos que eu fui tirando, então depois começou a me interessar o cinema e depois os filmes. Principalmente antes das fotos, de descobrir as fotografias. Eu gostava de escrever. Eu escrevia contos no colégio. Talvez aos 13 anos, assim, eu escrevi um conto que tratava de um pescador no Lago Titicaca, e que é uma imagem que depois apareceu em El Corral y el Viento, né, o Curral e o Vento, mas de alguma forma eu não estava muito à vontade com escrever em castelhano, em espanhol, porque eu sentia que, na verdade, a linguagem desse espaço é a Aymara, né? A linguagem é Aymara. Mas eu não falava suficiente Aymara para poder escrever esse conto em Aymara. Então, eu precisava escrever em espanhol ou em alemão. Mas também não estava ali muito feliz com essa linguagem. Então, eu acho que o que possibilitou as imagens e me aproximar à fotografia e depois descobrir de alguma forma o cinema foi isso. Foi a possibilidade de uma nova linguagem. Hoje mesmo, há pouco eu estava pensando, né, quando a Teresa estava falando, essa maneira de se inventar, de inventar uma nova linguagem para uma coisa que não existia antes. Eu acho que isso é fundamental no cinema. Bem, a Adriana, por exemplo, mencionou isso também. Eu contei para ela que nos primeiros filmes que me impressionaram, quando eu comecei a ver o cinema, era o de Kiarostami, mas principalmente por esse sentido. Eu sentia que eu não sei nada do Irã, eu não falo o idioma, nunca conversei com ninguém do Irã, mas de repente eu vejo esses filmes e eu vejo como se fossem próximas, familiares, como se elas fossem de uma experiência que eu conheço. Então pode ser que tenha a ver, sei lá, porque o Irã e a Bolívia se pareçam em algumas coisas, não sei muito bem em que, mas talvez tenha. Mas talvez seja que as viagens no interior, né, que você tem muito nos filmes de Kiarostami, que eu vejo sempre como uma coisa próxima, bem, mas isso vamos dizer, talvez tenha a ver com a linguagem do cinema, as imagens e o som, obviamente. O som, eu acho que eu fui me aproximando mais e mais, enquanto eu ia fazendo filmes e vendo de novo El Corral y el Viento, o Curral e o Vento, escutando, eu sinto que eu deveria talvez ter colocado o microfone ali. Eu sinto que eu não estava tão atento a como eu estaria hoje, que é uma coisa também que a gente vai desenvolvendo, né? Eu acho que nos próximos filmes você tem um pouco mais da questão sonora, você tem música, por exemplo, e El Corral y el Viento, lá você não tinha nada de música. Esse exercício que é feito, né, o escutar, eu não sei se foi possível escutar tão bem, mas mostra um pouco do poder, das possibilidades do som, que podem, mais que uma imagem, disparar a imaginação. E isso é muito forte. Quando realmente funciona, quando passa em um filme, eu acho que é um momento de muita beleza. E, de fato, o amigo que propôs essa oficina, o Miguel Jung,
É um boliviano que ele faz música contemporânea, mas também ele estuda muito músicas autóctones do altiplano, e fomos colaborando com ele, e ele foi fazendo uma mistura assim da última curta-metragem que eu fiz, e eu estou muito feliz de trabalhar com ele. Acho que a gente se entende sem muitas palavras. Isso as pessoas que trabalham com som, acho que tem, né? Sem falar muito, ou talvez como as crianças, né, do Fé e Alegria. Sem falar muito, eles se entendem. Sim, pois, creio que são Não é qualquer um que pode trabalhar com som. É um caráter especial, ele tem uma personalidade própria para quem trabalha com som, que isso vai uni-los. Eu acho que é como um povo ali dentro do cinema. Isso sobre o som. Já sobre a duração dos planos que você mencionou, não tinha outra intenção além de deixar que o espectador encontrasse detalhes nesse plano. São planos abertos e duram bastante. Por exemplo, no plano, né, do ônibus, o que passa ali até o anoitecer, começa sol sobre o ônibus, e quando chega na cidade o sol já se pôs. Então é um momento que eu achei ali lindo, para que esteja inteiro e não ele fosse feito um corte ali, um plano com o ônibus com sol e depois um corte, depois o ônibus já na noite. Então eu queria mostrar esse momento no tempo que ele toma, né, para ser feito. Normalmente estamos acostumados, assim, pelas redes, pela televisão. Eu, na verdade, nem vejo televisão, mas as redes, sim. Então, o movimento swipe, de tirar uma imagem para que já chegue a outra. Estamos o tempo todo trocando de imagem, da atenção. E acho que no cinema, se você tem a opção de fazer com que os espectadores se sentem durante 1 hora e tenham que ver isso, é uma coisa que você tem que aproveitar, porque, em geral, as pessoas não se sentam ali para ver como anoitece por 3 minutos, vendo ali um ônibus. Mas pode ser uma coisa, bem, pelo menos para mim, eu achei um momento importante. Então, eu acho que ao colocar ali no filme, você pode converter isso em importante para outras pessoas. Então, eu acho que essa é a parte linda de poder compartilhar os filmes com o público, que é uma coisa que, por alguma razão, talvez você não tenha bem claro ali com você, mas por alguma forma um momento ali é importante. Por exemplo, o pescador no barquinho, para mim era importante, talvez pela duração, talvez a outra pessoa encontre certos detalhes aí que talvez não teria pensado que encontraria. E depois, assim, você vai compartilhar, né, essa apreciação por um momento. Já sobre Luiz Espinal, eu acho lindo, né, que você tenha conhecido ele, alguns alunos, onde nós temos um curso de cinema agora. Estamos retomando seus cadernos, estamos fazendo um documentário, ensaio com os cadernos de Luiz Espinal. E eu acho que na Bolívia nunca houve muita produção de cinema, mas sim tivemos como uma espécie, eu não sei como dizer, mas em diferentes momentos da história houve muito interesse pelo cinema. E no momento em que vivia, né, Luiz Espinal,
Então, ali existia uma oficina de cinema na universidade pública, estava começando a transição para o vídeo nos 80, as pessoas começavam a filmar, mesmo que não tivessem dinheiro para o celuloide, mas pensavam no momento do vídeo, e talvez o Spinelli influenciou muito nesse momento, e até hoje é uma figura bem importante no cinema boliviano. Depois, eu gostaria de comentar sobre a câmera e a figura da câmera, que a personagem interpele a câmera, basicamente. O que acontece é que, em algum momento, eu vi uma frase que eu acho que é do Claire Delis, eu não tenho certeza. É preciso filmar as pessoas famosas com câmeras pequenininhas e as pessoas desconhecidas com câmeras grandes. É uma frase que eu gosto muito, porque eu não sei, na Bolívia, pelo menos, os presidentes estão acostumados a que tem ali aquela câmera grande, focando neles, nos seus discursos. E seria lindo filmar o presidente com uma GoPro, uma câmerazinha, sei lá, de bolso, e para ver que cara ele ia colocar. Eu não queria ir a filmar com uma câmera assim meio escondida, sei lá, é como se fosse um gesto um pouco desonesto de capturar uma realidade pura. E, na verdade, eu acho que a gente tem que ir contra essa pureza também nesse sentido. É mais rica a realidade quando ela está contaminada pela evidência dessa câmera. Então, eu fui com uma câmera bem grande, assim, que você tem que colocar no ombro. Então, não tinha como esconder a presença dela em nenhum momento. E por isso também eu acho que foram acontecendo, né, as interpelações aí. Tem duas. Uma da criança que fala, você está gravando? E depois o meu tio que me pergunta sobre a máquina. E eu acho que para mim foi importante colocar esses dois momentos no documentário, porque mostram as costuras de como está feito. Bem, e eu acho isso importante mostrar, justamente porque até hoje ir a uma comunidade no altiplano com uma câmera grande, que poderia ser, sei lá, uma de televisão ou algo assim, pode conter violência. Isso seria até um pouco violento, digamos, se a gente fosse com uma câmera tão grande, filmar em lugares onde não é normal filmar com câmeras grandes também, pode ser um gesto violento para a normalidade, digamos, dessa sociedade, dessa situação. Então, ou pelo menos eu senti um pouco assim em alguns momentos. Bem, não é que eu tenha provocado essas intenções diretamente, mas eu acho que sim, ao levar uma câmera grande, eu estava consciente do que poderia acontecer e acho que seria interessante. E também umas palavras, assim, para o gato, que são ditos, né? E depois, na verdade, o gato morreu depois de alguns anos da gravação do filme, mas porque os meus primos, eles moram mais ou menos perto ali de uma estrada grande e o gato foi atropelado aí nessa estrada e ele morreu pela estrada de asfalto e não por causa dos golpes que o meu primo dava nele, né? Ele foi morto pelo progresso, digamos, não foi a violência do meu primo.
Bem, eu acho que nesse primeiro plano é um momento um pouco desestabilizante, talvez, e que parecia importante, porque na Bolívia, o normal é que se você vai ver a vivência nos povos, você vai ver pessoas com ponchos, vivendo em harmonia com a natureza e esse tipo de coisas. Então, eu estava achando que talvez esse plano poderia dar uma outra impressão e fazer com que os fundamentos sobre os quais, digamos, o olhar das pessoas está parado ali se desestabilize um pouco. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces podemos tener una rodada más de preguntas. Clarisa. Ah, aquí, perdón. E depois atrás, Clarisa. Oi, boa tarde. Gostaria de parabenizar pelo seu trabalho. Eu gosto, no seu documentário Curral e o Vento, você aborda muito o contexto escolar. Eu gostaria assim que você falasse um pouco sobre a questão da construção do currículo. Eu acho levando em conta a diferença social, porque eu acho que o currículo hoje não aborda muito, não favorece a história local. Eu sou professor de história, né? E hoje vem praticamente pronto, né? E uma coisa muito macro, enquanto a educação não favorece manter a identidade, né? Eu acho que abordar a história local hoje para professor é quase impossível. Questão de tempo, uma série de coisas. E hoje eu acho que a educação está muito mecânica, né? Acaba, assim, pela realidade que você coloca aqui. As crianças aprendem espanhol sob o olhar de Pitágoras. No resumo, vem isso. Eu queria que você falasse um pouco essa questão do currículo, levando em conta a realidade local, né? Manter a identidade. E qual o papel da educação para você? Boa tarde. Obrigada, Miguel, pelo filme, por compartilhar esses processos. Primeiro, uma pergunta prática. Eu queria entender se o filme foi rodado numa viagem ou ao longo de algum tempo, como se deu isso até para que pudessem ser respeitados os tempos, o tempo do vilarejo, o tempo da família. E a outra pergunta, que na verdade é um pouco um comentário também, porque chama muita atenção o recital das poesias, né? Absolutamente maravilhoso. Queria entender como foi essa negociação entre os personagens e você. Assim, tem uma auto-performance, claramente, mas também tem uma coisa propositiva ali, né? De falar um pouco sobre esse lugar de construção de pensamento através da poesia e o quanto que isso influencia, o quanto eles são influenciados pela escola nesse processo, ou o quanto é uma característica específica. Queria entender como se deu essa negociação dessa performance dos recitais da poesia, que são geniais. Mais alguém? Ah, sim. Boa tarde, Miguel. Obrigado também pelo filme, pela apresentação e as palavras. Queria comentar dois aspectos. Um, eu acho que você falou um pouco. Seu filme me parece trabalhar muito com uma ideia de performance e me marcou como que a temporalidade não é só do corpo humano, assim, né, mas uma performance da terra em torno dele também. Você comentou o entardecer no final do filme, né? Eu acho que a cena do barco também, na saída ali para a pescaria, né?
tem uns marcadores temporais que não são só de uma execução de uma performance humana, né? Tem uma espera de uma natureza e a forma como ela se comporta, o gato de pendurado no... não sei exatamente o que ele estava comendo ali, me parecia um coração, não sei. Mas, assim, uma expectativa de não esperar a pose do humano e sim do boi ou da vaca, né, se levantar para a foto. Tem uma espera e uma negociação de espera com a natureza que me pareceu muito impactante ao longo do filme todo. Talvez, se você quiser falar mais sobre isso, mas me pareceu uma forma muito interessante de se organizar frente à cena. Tem um segundo aspecto que eu queria te escutar falando, que é sobre a presença do colonizador no filme, né? E não sei se um humor ou uma ironia nas presenças de Tales de Mileto, Pitágoras e Jesus Cristo, né? As formas como ele aparece sempre por uma mediação de uma representação, assim, né? Quando Pitágoras aparece, ele está com os olhos esbugalhados, assim, né, olhando com espanto, né, para onde essa razão é estranho que a gente está ali, né, com representantes máximos da ciência colonizadora, assim, né, da filosofia e da ciência, e eles aparecem um tanto espantados, assim, né? Jesus Cristo chegando na cidade no final do filme também me parece um toque de um certo tipo de humor como máquina de guerra que eu estou dizendo, né? Uma provocação e uma certa ironia que, não sei, talvez você pudesse comentar um pouco a pintura também, né? Esse é o comentário que você faz sobre ela. Não reconheci ali de imediato, mas me pareceu também provocações muito interessantes, pontuações interessantes, né? De como buscar a presença de uma representação do colonizador frente ao cenário, à terra, né, e que a gente está vivendo no filme. Muito obrigado. Bem, obrigado a todos por sua atenção, suas perguntas. Isso me faz pensar também muito. Eu acho que isso é muito bom, de ter assim uma conversa longa assim e rica depois de uma projeção. Na verdade, isso é um presente. Obrigado por isso. Bem, primeiro sobre a relação que você mencionava, né, com a realidade. Bem, eu gostaria de mencionar que quando nós fizemos as oficinas de cinema, de áudio, de imagem nas escolas, eu acho que uma coisa que me deixou um pouco chocado é que muitos dos meninos, quando saíram para gravar o Rio, nós fizemos uma curta, filmamos ali uma montanha um pouco mais acima da comunidade. Tinham lugares que eles não conheciam, apesar de que eles são daí, apesar de serem daí. Então, eu acho que a escola se entende a si mesma como um lugar onde os pais podem depositar os meninos, e eles estão aí na sala de aula e vão colocando coisas nas cabeças deles. Em algum momento, eles podem levar de volta para casa. É muito estranho, que nas escolas, não é comum que as escolas saiam e que os meninos possam conhecer o ambiente, o que está em volta da escola. Isso não é porque é da Ticane, da periferia de La Paz, ou se é um colégio alemão, onde eu tinha estudado, onde nós também não saíamos desse espaço fechado, que era esse colégio rico. Mas aí você tem, né, esse fechar, está fechado e você não pode ver o espaço que está ao redor da escola. E o que é muito simples de ser feito.
Mas, não sei. Eu acho que essas oficinas que nós propusemos ali, que fizemos, estão um pouco orientados na experiência que temos aqui no Brasil, com os cadernos elementares, esse tipo de método, que servem para isso, para se aproximar de novo à realidade, e que, no fundo, não importa se é com uma câmera de pinhole, ou de vídeo, ou com microfone, ou o que for. A questão, na verdade, é prestar atenção, poder prestar atenção, ter ali uma concentração com alguma coisa que seja da realidade que nos rodeia. E eu acho que o que é lindo dessas oficinas é que foi possível emocionar aos meninos com algo tão simples. E que seja emocionante sair da escola e ver as coisas que estão aí ao redor, escutar essas coisas. Então, sim, normalmente isso não está no currículo, mas o currículo é sempre uma negociação, né? E eu acho que em algum momento deveria estar. E se a gente pensa que cada dia a gente está mais rodeado de imagens e que os meninos consomem cada vez mais imagens e nós somos cada vez mais consumidores e não propomos algo a partir de imagem. Então, uma oficina, por menor que seja, por mais limitado que seja em sua abrangência, sim, pode ser um pouco, ele pode fazer algo nesse sentido, que por um momento curto a gente deixa de apenas consumir imagem, mas a gente propõe imagem, né, do que está ao nosso redor. Isso é muito lindo. Bem, eu anotei aqui a rodagem, o filme, o assunto, eu já não lembro mais sobre o que era a pergunta, desculpem. Bem, foi um processo longo. Eu estava ali com a ideia desse documentário já em 2010. E no início eu queria fazer... A primeira motivação era o caso do meu avô, que foi trancado ali no curral de burros, porque ele queria aprender a ler e escrever. Então, primeiro eu queria fazer um documentário sobre os 3 primeiros filhos desse avô. O maior é Francisco, que está ali no Curral e o Vento, ele aparece. Depois é Juan, que se mudou para Santa Cruz nos anos 70. Então, ele vive completamente distante da comunidade, em outra experiência de vida. E depois vinha o meu pai, que se estabeleceu na cidade e tinha um trabalho ali de escritório, né? Trabalhava em um escritório. Então, assim, eu comecei a filmar com os 3, mas eu não estava muito feliz. Não estava muito claro. E aí, depois, eu fui pensando que talvez fosse mais interessante focar em um espaço, e que esse espaço fosse Santiago de Cola, a comunidade ali. Eu demorei um pouco a chegar nessa decisão. Realmente, eu tinha começado a filmar outras coisas, e depois eu percebi que talvez fosse bom centrar em um espaço físico. Então, nesse processo... Eu também fui aí 1 ano à Espanha, filmei algumas coisas. E depois, quando eu voltei para a Bolívia, eu decidi, durante 1 mês, e depois terminar de filmar aí, nessa cidade. E parar aí, não filmar mais, não continuar ali. É um desses projetos que tem a ver com algo familiar, alguma coisa próxima, que a gente pode continuar filmando. E também porque as rodagens eram bem simples, assim, eu com uma câmera e indo até o lugar.
se é assim, fácil, assim, simples, organizar a rodagem, então também existe o perigo de que essa rodagem nunca termine. Você filma, 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 e isso é um projeto que você filma para a vida toda e nunca tem um ponto de culminação. Então, eram viagens curtas, alguns dias, assim, e depois teve um momento que eu fui ficar na comunidade durante um mês e decidi ali que depois disso eu não ia filmar mais. Isso, assim, foi um pouco os tempos, foram os tempos. E sobre os poemas, os professores estavam muito felizes que tinha gente com câmera aí. Eles estavam fazendo uns cursos que era como um sistema de pontuação que permitia a eles mais ou menos ali subir de nível. Então, se eles acumulavam alguns pontos nesse Provocon, né, eles tinham mais chances de aumentar a sua posição ali, sua classificação como professor. Então, ali nós fizemos ali... nós temos até um DVD de poemas, tinha muitos outros poemas, 45 minutos de poemas, tem ali no poema, na escola. E o que acontece é que você tem ali um livrinho do magistério rural. Em geral, na Bolívia, o magistério rural ele é mais combatido e ele é mais de esquerda que o magistério urbano, ou seja, eles estão divididos. Temos duas associações, dois sindicatos. O magistério rural, em geral, é mais politizado. Então, eles têm ali um livro com poemas para diferentes ocasiões, digamos, para o Dia da Mãe, tem aí o poema para o Dia das Nações Originárias, para tal dia tem aí o seu poema. Então, você tem um costume no altiplano de recitar poemas em obras cívicas, em datas importantes. E eu, de fato, eu já tinha visto o meu primo, o Hernan, o do gato, recitar um poema um ano antes. Mas eu não estava filmando, eu não tinha câmera, mas eu me arrependi muito de não ter filmado esse momento. E um pouco desse arrependimento, aí ele deu a ideia de gravar essa sequência de poemas no próximo ano. E os professores ficaram felizes, porque eles podiam, então, mostrar que, de repente, assim, os poemas que levariam um ano acumulados, nós fomos filmar tudo, assim, em um dia, muitos poemas, e também os papais estavam muito felizes, os pais estavam felizes, foi parte da exposição do fim de ano, e eles mostram para os pais, convidam os pais que possam ir na escola, e os desse curso tinha, né, eles podiam mostrar esses poemas, apresentar os poemas, e todos estavam muito felizes. O cineasta também feliz porque tinha poemas para o documentário. E filmamos também mais coisas, por exemplo, a visita de um dos cursos, né, uma das séries era um avô, e ele trabalhava com ervas, e ele estava preparando uma pomada de ervas. Esse foi cômico, foi muito engraçado, porque era assim uma aposta em cena ali dos professores que disseram ao avô, vamos filmar como você faz a pomada, e os meninos vão aprender esses saberes ancestrais, e os meninos estavam ali, eles tinham que prestar atenção no avô, mas eles não estavam interessados, e os professores o tempo todo, e eu filmando isso, e os professores levaram isso depois para suas oficinas, para subir seus pontos. E sim, isso eu não incluí no documentário, porque era um pouco complexo de entender. Talvez tinha a ver com como foi filmada, não sei. Tinha muitas coisas relacionadas, muitas coisas ao redor. E também tinha uma pergunta sobre as imagens, a pintura do inferno. E é uma pintura bem interessante, que é colonial, que a igreja de Carabuco, que é um povoado ali, uma cidade um pouquinho maior, que pertence ao Cola, é então a cidadezinha onde o meu avô foi
pedir por uma escola e eles trancaram no curral. Então, aí nessa cidadezinha tem uma igreja antiga onde tem vários quadros muito grandes da época da colônia. Você tem aí o inferno, o purgatório e também o céu. São lugares, principalmente do inferno, purgatório, eram imagens que tinham uma função política. São quadros religiosos, mas tinham uma função de fazer com que todos deveriam ser obedientes, porque se você não obedecer, o inferno é o que te espera. Então, as pessoas, não sei... estão aí as pessoas ardendo em sofrimento. Então, é um quadro muito grande, de, sei lá, 6 metros. E, na verdade, eu não queria filmar ali, né, o povo de Carabuco com a história do curral de burros. E aí eu estava pensando, que imagem poderia ser boa para que essa história fosse escutada. Então, eu pensei nesse quadro que está aí na igreja e pensando um pouco mais nesse quadro, que, digamos, vem de outro tempo, mas com a distância fica mais evidente sua função social, política. E também eu acho que Pitágoras ou Jesus Cristo, eu acho que você falava alguma coisa de ironia, algo assim, mas sim, também temos ali uma intenção de criar uma certa distância com o Pitágoras, mas que os meninos estavam ali debaixo, um chutando o outro. Temos ali a intenção de que essas imagens possam ser vistas como estão, né? Bem, é isso. Muitíssimo obrigada. Lembrando aqui que às 18 temos companhia. E às 19 o curta do caminho. Tivemos que juntar porque estava mais distribuído, mas o Miguel precisa voltar amanhã. Então, vai ser um maratón. Quisiera darte las gracias e agradecer a presença de todo mundo. E vamos continuar lá embaixo, um pouquinho mais tarde. Yo fui primera a decir de que ya no está, me vos ratificaste.